Bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra de Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no Salmo 90. Salmo 90 eu venho lembrar aos irmãos que Deus ele é o número 9, porque o 9 é Jesus Cristo. Então, quando você lê o Salmo 90, aqui está dizendo que Deus, Salmo 90, 910, está dizendo que Deus zerou a obra. Olha o que diz. Por quê? Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala que Deus são 7 espíritos. O Espírito Santo são 7 espíritos. E Moisés viu o corpo físico de Deus Pai no monte. Ao ser junto os 7 espíritos com o corpo de Deus Pai, dá 8. Quando Jesus nasceu, ele tornou-se o número 9. Por isso que Jesus é chamado a serpente. A serpente é o número 9 no hebraico. Porque Jesus também ele é os 9 mandamentos. Então, Salmo 90, aqui Deus está zerando. Ponto final. 99 e 0. Ponto final. Olha o que ele diz aqui, ó, Salmo 90. A epígrafe do texto fala assim, ó: a eternidade de Deus e a fragilidade humana. Começa dizendo assim, ó: Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascesse, ou que tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Entendeu? E agora quando você vai aqui no versículo 10, ó, Salmo 90, versículo 10, está escrito assim, ó: os dias das nossas vidas chegam a 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é a canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira e a tua indignação, pela qual deve ser temido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Versículo 13, ó. Salmo 90, versículo 13. Lembrando os irmãos que o número do homem é o número 6. O número do homem é o número 6. E quando você junta o número 6, que é o número do homem, com os 7 Espíritos de Deus, dá 13. Entendeu? Agora, Salmo 90, versículo 13, ó. Aqui é o homem clamando ao Espírito de Deus, ó: volta-te para nós, Senhor, até quando empraca-te para com os teus servos? Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegraremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Entendeu? Deus, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Lembrando, Deus, ele é os 10 mandamentos. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. A única forma que existe de você provar que você ama Deus é lutando com todas as forças para obedecer os seus mandamentos. Lembrando, os 10 mandamentos é Deus. O mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus. E os 9 mandamentos é a doutrina dos 7 Espíritos. Os 7 Espíritos é o Cordeiro, que é o número 7, e o número 9, que são os mandamentos, é a serpente. Se você pisar nesses mandamentos, você morre espiritualmente. Vigiai e orar, irmãos. Bom dia, a paz do Senhor.